O que podemos falar para alguém que recebeu um diagnóstico de câncer? E principalmente, o que não podemos falar? Hoje você vai saber quais as 7 coisas que você nunca deve falar para quem tem um diagnóstico de câncer. Hoje em dia, há muito esforço de quem trabalha com câncer para desmistificar essa doença. Obviamente, isso não é tão simples. Existem conceitos relacionados ao câncer que foram criados e foram reforçados ao longo de muitos séculos. O diagnóstico de câncer é uma realidade delicada para a grande maioria das pessoas. E temos que entender que realmente não é uma coisa tão simples. Para algumas pessoas, até mesmo a palavra câncer pode incomodar profundamente. Pode causar um desconforto, pode causar uma sensação ruim e que às vezes as pessoas nem conseguem explicar direito. Durante muitos anos, o câncer foi tratado como uma doença sombria, obscura, uma doença traiçoeira. E durante muitos anos nem mesmo era permitido falar a palavra câncer, porque se achava que isso acabava atraindo a doença. Os primeiros relatos de alguma doença que pode se referir ao câncer datam de mais ou menos 3.000 anos. E muitos médicos respeitados na antiguidade já diziam que a doença não tinha tratamento, que não tinha nenhuma possibilidade de cura. E essa visão atrapalhou muito o enfrentamento da doença e criou na mente das pessoas muitas crenças totalmente dissociadas da realidade. Hoje, a abordagem em relação ao câncer e todos os aspectos relacionados ao câncer já mudou bastante. Mas dentro do ser humano, que é portador de algum tipo de câncer, ainda existem sentimentos, ainda existem emoções delicadas, cheias de crenças, cheias de convicções, de medos, de inseguranças em relação a esse difícil diagnóstico. Quem está do lado de fora, próximo a essas pessoas, muitas vezes quer ajudar, quer levar uma palavra de conforto, uma palavra de carinho, quer levar algum tipo de ajuda, mas na hora de falar, acaba falando coisas mais inadequadas possíveis, apesar de estarem cheios de boas intenções. Somente boa intenção não é suficiente. Cada caso é uma situação específica que depende principalmente do nível de proximidade e no nível de conhecimento que você tem com essa pessoa. Esta é a questão principal: proximidade. De uma forma geral, quanto mais próximo você é, menos palavras você precisa para expressar o seu apoio. Lembre-se bem disso. Se você apenas ficar perto, em silêncio, mas com a intenção de ajudar, ali presente, na sua mente, no seu sentimento, você já consegue levar conforto para essa pessoa. O problema é que muitas vezes queremos ajudar tanto de quem a gente gosta, a gente quer ajudar tanto quem está passando por aquele momento difícil, que acabamos falando coisas que criam pensamentos e sentimentos que não ajudam essa pessoa. E o pior, acaba reforçando pensamentos e sentimentos negativos. Isso não significa que somos ruins ou que não podemos ajudar. Não significa que temos que nos afastar. Não é isso que eu estou dizendo. Na maioria das vezes, essas pessoas precisam muito do nosso apoio nesse momento difícil. As pessoas queridas também têm certo poder de cura. Isso já é um fato e está bastante documentado em várias pesquisas e em várias publicações científicas. O problema é que muitas vezes as pessoas dizem coisas na melhor das intenções e o efeito disso é simplesmente terrível. Então, apesar da sua boa intenção, pense bem no que vai dizer a alguém que recebeu um diagnóstico de câncer. Eu vou dizer algumas frases que, no geral, você não deve dizer. Obviamente, são situações genéricas e não se encaixam em todos os casos. Tudo depende, eu já disse isso e vou repetir, do grau de proximidade que você tem com essa pessoa. Essas orientações só servem de alerta geral. A primeira delas é muito comum. A pessoa diz assim: nossa, como você está bem, está até mais gordinho. Essa frase é uma frase bem intencionada e tenta elevar a autoestima da pessoa, mas é muito arriscado falar sobre a aparência física de alguém que recebeu recentemente um diagnóstico de câncer e que está fazendo tratamento. A maioria dos tratamentos para câncer são tratamentos agressivos. Tratamentos como cirurgia, como quimioterapia, como radioterapia podem alterar profundamente a aparência da pessoa. Mas aqui nós temos uma armadilha. Às vezes, esse tratamento não altera em nada a aparência da pessoa.
As pessoas que estão de fora, mais distante, nem mesmo percebe que essa pessoa está fazendo tratamento para câncer. Mas essa pessoa que está tratando, ela não acredita nisso. Então esse comentário, mesmo que seja a sua percepção, mesmo que seja uma percepção verdadeira, pode parecer um comentário falso para a pessoa que está ouvindo isso. Outra situação que ocorre é que em alguns tratamentos você pode ter retenção de líquido. Isso significa que a pessoa pode estar até mesmo um pouco mais gordinho, mas sem necessariamente isso ser uma boa coisa, ou sinal de que está indo tudo bem. Alguns tratamentos a pessoa perde a fome, levando a perda de peso, e ela sabe disso. Ela sabe que não está tudo bem, não está tão bem assim pelo menos. Então, cuidado com essa frase. Pode não estar ajudando e, pior ainda, pode estar atrapalhando e atrapalhando muito. Outra frase comum é o seguinte: que bom, seu cabelo não caiu quase nada. É importante deixar claro que todas as mudanças externas são sinais de rotinas muito duras de tratamento. Quando você chama atenção para qualquer fator externo desses, essa pessoa tem uma tendência muito forte a ver somente a parte negativa dessa transformação. Ela pode ser muito sensível a isso, então tome bastante cuidado. Não se preocupe com a queda do cabelo, isso é uma coisa muito boba. Depois nasce de novo e nasce até mais forte. A maioria das pessoas que fala esse tipo de coisa fala como se tivesse feito quimioterapia milhões de vezes. Fala como se soubesse absolutamente tudo sobre quimioterapia, tudo sobre tratamento de câncer, como se tivesse uma grande experiência nisso, a ponto de dar alguns conselhos como esse. Tudo que mexe com a autoimagem da pessoa mexe profundamente com os sentimentos dessa pessoa. Não é uma boa atitude menosprezar esses sentimentos dizendo que isso é bobo, que não tem nenhum tipo de importância. Algumas vezes as pessoas ainda completam a frase: o importante é tratar o câncer. Cabelo nasce de novo. Isso é verdade? Lógico que é verdade. Realmente, essa pessoa, do ponto de vista lógico, até entende isso. Mas e emocionalmente? Será que ela aceita? A grande maioria não. Sabe por quê? Porque nós somos seres emocionais, nós não somos seres de lógicas. E isso muda toda a percepção da situação. Obviamente, para algumas pessoas, um comentário como esse não vai afetar em nada, não vai atrapalhar em nada. Ela pode até dar risada, mas isso não acontece com todo mundo. Cabe então a você ter o bom senso, ter a discrição, ter a sensibilidade de avaliar cuidadosamente o que você pode falar e o que você não pode falar para cada tipo de pessoa. Pense nisso antes de conversar com a pessoa, para diminuir a chance de dar errado. A quarta frase que você não deve falar: meu vizinho teve câncer e sofreu tanto. Espero que você não passe pela mesma coisa que ele passou. Outra versão desse comentário é o seguinte: meu vizinho teve esse mesmo tipo de câncer. Foi tranquilo, fez o tratamento e resolveu fácil. Nunca, 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 em situação nenhuma, sob nenhuma condição, sob nenhum pretexto, sob nenhuma hipótese, nunca compare o problema da pessoa que está vivendo um câncer com o problema do outro, mesmo que seja com a intenção de ajudar. O câncer não é uma doença única. O câncer é um composto por um conjunto de mais de 200 doenças diferentes. Cada tipo de célula do corpo pode potencialmente desenvolver algum tipo de câncer, desenvolver um tipo de câncer diferente. Muitas coisas influenciam na evolução desse câncer. Fatores como a idade, a localização do tumor, o estadiamento, que é uma situação que a gente usa para poder medir que tanto que esse tumor está avançado, que varia de 1 a 4. Então, essas diferenças nem sempre são tão evidentes e pode levar a desfechos totalmente diferentes em situações que você considera que sejam muito parecidas. Tem algo fundamental na evolução de cada caso que nunca pode ser desconsiderado. Esse fator fundamental chama-se biologia tumoral. Como é que eu posso exemplificar isso? Cada organismo responde de maneira diferente a cada tipo de tumor. Você pode ter uma mulher de 55 anos com um tumor, por exemplo, de mama de 2 centímetros. Ela faz um tratamento com cirurgia, faz quimioterapia, faz radioterapia, em poucos meses apresenta uma metástase para o osso, apresenta uma metástase para o fígado, apresenta uma metástase para o cérebro e a doença está descontrolada. E você pode ter outra situação,
Uma mulher de 55 anos, com câncer de mama de 2 centímetros. Ela faz o tratamento com quimioterapia, faz o tratamento com cirurgia, faz a radioterapia, é colocada em segmento e passa-se 20 anos e nunca mais apresentou qualquer sinal da doença. Olha o risco que você tem, que você corre, de comparar as pessoas. Mesmo sexo, mesma idade, mesmo tipo de câncer, mesmo tratamento, porém com evoluções completamente diferentes. O que eu quero dizer? Cada organismo pode responder de uma forma, e há diversos fatores que influenciam a cada tipo de resposta. E por que isso? Porque estamos lidando com seres humanos, porque estamos lidando com a doença multifatorial, porque estamos lidando com biologia tumoral. E isso pode fazer toda a diferença de um caso para outro, mesmo que na essência esses casos podem ser extremamente parecidos. Então, comparações de qualquer tipo podem ser perigosas. Obviamente, grupo de pessoas com lesões semelhantes tendem a ter a mesma evolução, tendem a ter a mesma resposta ao tratamento. E foi isso que permitiu classificar os tumores e definir os protocolos de tratamento para cada tipo de tumor, conseguindo-se resultados semelhantes. Porém, há casos que saem completamente do padrão e você, com seu conselho, mesmo que muito bem intencionado, não sabe qual é que vai sair do padrão. Certamente você não sabe. Então, não faça comparações. Você não tem critérios, você não tem conhecimento, você não tem experiência para ficar comparando os vários tipos de tumores e falando como é que vai evoluir cada situação. Mas existe algo que você pode realmente fazer. Caso você tenha uma história muito incrível, uma história de superação para contar, conte essa história. Mas não foque no câncer, foque na superação, não foque na dor, foque nas vitórias, não foque no sofrimento, foque na esperança de cura de cada caso. Valorize a atitude da pessoa frente à dificuldade. Não foque no câncer, não foque nas dificuldades, foque na atitude vitoriosa. A quinta coisa que você não deve dizer é o seguinte: ah, você tem que enxergar as coisas com mais positividade. Realmente isso é verdade. Ver a situação de uma forma negativa pode atrapalhar profundamente a resposta e o resultado do tratamento. E temos realmente que tentar fazer com que a pessoa que tem um tipo de câncer veja as coisas de uma forma mais positiva possível. O grande perigo dessa situação é o momento e a forma que você fala isso. O que deve estar claro é que essa frase tem sempre que ser um incentivo e nunca uma cobrança. Enfrentar um grande desafio como o câncer requer coragem, requer muito otimismo, mas infelizmente nem sempre a nossa mente está preparada para ter toda essa disposição. O câncer é um processo complexo e as pessoas lidam de formas muito diferentes frente a toda essa complexidade. Além disso, as pessoas passam por fases distintas. Tem dias bons, tem dias que não são tão bons, tem dias que são ruins e outros são muito ruins. Simples assim. Por isso, as pessoas com câncer lidam de maneiras muito diferentes com todo esse processo. Tente, então, não se apegar às falhas e às fraquezas dessa pessoa ao longo dessa trajetória. As pessoas têm posturas particulares frente aos problemas e você não tem outra opção a não ser respeitar esses momentos. O meu conselho é: incentive sempre, mas não cobre posturas que a pessoa não pode assumir ou pode não estar preparada para adotar naquele determinado momento da evolução da doença. A sexta coisa que você não deve falar é o seguinte: mas você não acha que deve fazer outro tratamento? Ou se fizer essa outra opção, será que não seria melhor para você? Às vezes as pessoas acreditam que determinado tratamento, que determinada abordagem para o tratamento do câncer pode ser melhor. Não tem problema nenhum acreditar nessa ou naquela abordagem em relação ao câncer. O problema é que quando essa pessoa passa a criticar tudo o que foge do conceito que ela tem. Para quem só tem uma ferramenta, e essa ferramenta é um martelo, todo problema é um prego. Ou seja, essa pessoa vai tentar resolver todos os problemas do mesmo jeito. Qualquer tendência a se tratar todos os casos de câncer da mesma forma pode estar incorrendo em um grande erro. Tem quem só acredita que tem que tirar o tumor através de uma cirurgia.
Tem quem só acredita que a quimioterapia é a melhor forma de abordagem. Tem quem só acredita que a radioterapia é o melhor tratamento. E tem quem não acredita em nada disso. Tem gente que defende algum tipo de tratamento natural. Tem quem acha que não tem que fazer nada, porque se mexer, piora. Porque se está quieto, não mexe. Então, guarde um conceito importante. Não existe um tratamento único para câncer. Não existe um tratamento único que resolve todos os tipos de tumores, em qualquer grau de estadiamento, em qualquer fase em que a doença esteja. Um câncer inicial geralmente é tratado de forma totalmente diferente de um câncer, do mesmo câncer, já em fase mais avançada. Qualquer proposta no sentido de um tratamento único e milagroso que resolve todos os casos deve ser visto com bastante reserva. Se existisse um tratamento único que resolvesse todos os casos, era só esse tratamento que estaria sendo feito e pronto, simples assim. Não existiria espaço para mais nada fora desse tratamento, nem mesmo espaço para pesquisas, afinal de contas, esse tratamento estaria resolvendo todos os casos, então estaria tudo resolvido. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer é que se a minha única ferramenta é o martelo, todo o câncer que aparecer eu vou tentar resolver com esse martelo. Como eu já disse, o câncer é uma doença multifatorial e não tem uma causa única definida. Se é uma doença multifatorial, como é que eu posso tratar de uma forma só? Eu não posso usar só cirurgia para resolver todos os casos, não posso usar só quimioterapia para resolver todos os casos, não posso usar só pensamento positivo para resolver todos os casos, e não posso usar um chá, um remédio caseiro ou qualquer outra coisa assim para resolver todos os casos. Mas eu tenho que ter todas essas ferramentas na mão. A pergunta é, frente a esse caso, considerando a história de vida dessa pessoa, considerando o tipo de câncer, considerando os resultados, a avaliação dos exames, considerando a evolução da doença, considerando também a individualidade dessa pessoa. Quais as melhores ferramentas disponíveis para se combater esse específico tipo de câncer nessa situação? Como agir frente a esse caso específico? A resposta correta para essa pergunta é extremamente valiosa, porque é essa resposta que pode definir a boa evolução com resultado satisfatório ou uma evolução ruim, levando a dor e levando a sofrimento. O protocolo Banerjee, por exemplo, desenvolvido na Índia, trata câncer com homeopatia. Resolve todos os casos? Certamente que não, mas temos relatos documentados de cura de alguns tipos de tumores e respostas bem acima da média com essa abordagem, com esse tipo de tratamento. A quimioterapia é usada para um grande número de tumores. Cura todos os casos? Também certamente que não, você sabe disso. Mas cura isoladamente, sem nenhuma outra associação, uma grande parte dos linfomas, por exemplo. Então, o resumo disso é que não faça comparações de tratamentos realizados por outra pessoa, em outro lugar, em outra situação. Isso pode atrapalhar quem você quer tanto ajudar. A sétima frase que você não deve falar é o seguinte: fique tranquilo, isso vai passar rápido. Não vai demorar, vai ser muito rápido e logo você vai estar bem, você vai estar livre de todos esses problemas. Será mesmo? Comentários como esses são muito bem intencionados, mas pode gerar uma expectativa que nem sempre será atingida. Você já percebeu como é a noção de tempo de uma criança, por exemplo? Para as crianças, lidar com o tempo pode ser extremamente desafiador. Dependendo da idade, ela não tem muita noção se semana que vem ou se mês que vem está muito longe, se vai demorar muito. Com adultos, você acha que é diferente? Será que rápido para você é a mesma coisa que rápido para mim? Será que percebemos o tempo da mesma forma? Quando se está vivendo a situação, o conceito de passar rápido muda muito. Não precisa ir muito longe para exemplificar isso. 5 minutos passa muito rápido, não é mesmo? É um tempo realmente muito curto. Você nem percebe, pronto, já passou 5 minutos. Então, já que é um tempo muito curto, experimente ficar 5 minutos embaixo d'água sem respirar. Será que nesse caso o seu conceito de passar rápido vai mudar? Eu acredito que vai mudar. O que eu quero dizer com isso é que para quem está vivendo essa situação, a percepção de tempo pode ser outra. Ah, mas são só 6 meses de quimioterapia. Ah, é? Só 6 meses?
Para a pessoa que está fazendo quimioterapia, vivendo esse dia a dia, indo para o hospital toda semana, fazendo exames, sendo manipulada para colher esses exames, esses 6 meses, será que vão passar na mesma velocidade que vão passar para você? Você que está bem, você que está trabalhando, que está tocando sua vida, levando seus projetos para frente, será que passa na mesma velocidade? Mas tem coisas que algumas pessoas falam que é até difícil acreditar, mas é verdade. Coisas como essa. Ah, sua cara tá ótima. Nem parece que tá fazendo quimioterapia. Nossa, como você tá bem, tá muito melhor do que eu imaginava. Ah, eu tenho um amigo, que é um primo de um vizinho, da amiga da vizinha da minha tia, que teve um câncer igualzinho o seu, mas fez todo o tratamento e hoje está muito bem. Ah, essa doença pega? Ah, câncer é mágoa. Você não perdoou alguém. Por isso que está acontecendo isso. Nossa, eu não aguentaria passar por isso. Ah, fique tranquilo, efeitos colaterais são de menos. Ah, você está de peruca? Nem parece. Se você tiver fé, você se cura. Se você já passou pela decepção de ouvir uma palavra errada, na hora errada, no momento errado, na situação errada, já sabe o tanto que isso pode ser ruim. Já sabe o tanto que isso pode incomodar, o tanto que isso pode machucar. Então, não seja a pessoa que vai falar a palavra errada para a pessoa errada na hora errada. Seja a pessoa que vai levar força, que vai levar atitude, que vai levar esperança. Isso conforta muito mais do que qualquer outra coisa. Já que eu disse uma série de coisas que você não deve fazer, vamos discutir algumas outras coisas que você pode e até deveria fazer. Eu sei que esses comportamentos, esses comentários inadequados são originados até da vontade de ajudar. Mas se você realmente quer ajudar, e eu sei que você quer, eu vou te dar um pequeno roteiro com 5 orientações básicas para isso. Primeiro, fale menos e ouça mais. Muitas vezes as pessoas só precisam ser ouvidas. Muitas vezes elas não precisam e nem querem conselhos. Na maioria das vezes as pessoas só precisam ser compreendidas. E como é que a gente vai compreender alguém se não deixamos nem essa pessoa falar? Então, fale menos e ouça mais. O segundo ponto é: respeite as crenças e opiniões das pessoas. Quando a gente está frente a um problema grave, pode se manifestar crenças que você nem mesmo sabia que existia. Então, lide com muito cuidado com isso. Não adianta você dizer, ah, você está errado, não é assim que as coisas funcionam. Isso pode não ajudar em absolutamente nada e ainda vai deixar a pessoa na defensiva contra você. Se a pessoa acredita que determinado chá especial, milagroso, pode ajudar, respeite isso. Ajude essa pessoa trazendo conhecimento, ajude essa pessoa trazendo informação segura. Dessa forma, a pessoa tem condição de tomar uma decisão mais embasada, mais correta e mais segura. O terceiro ponto é: tente facilitar as coisas para quem está no tratamento. Se você é da família ou é alguém muito próximo, tente aliviar as dificuldades dessa pessoa na sua rotina, no dia a dia dessa pessoa. Como é que você pode fazer isso? Você pode resolver problemas do trabalho dessa pessoa, por exemplo. Você pode fazer coisas que ela precisaria fazer, mas está ocupada fazendo tratamento. Resolver problemas de documentação, que às vezes fica tudo bagunçado. Procurar informações sobre os direitos da pessoa que está com câncer. O que você pode ajudar nesse sentido, dela ter acesso a esses direitos. Você pode providenciar atestados, você pode ir atrás de relatórios, outras informações que são necessárias para organizar a rotina dessa pessoa, para que ela foque muito mais no tratamento e na recuperação do que nessas situações corriqueiras e que muitas vezes atrapalham o dia a dia. Você só deve ter o cuidado para não desrespeitar os hábitos e costumes dessa pessoa. Se você souber perguntar, ela vai te dizer o que você precisa fazer para poder ajudar. Muitos vão dizer, não, tá tudo bem, não precisa de nada, mas se você souber interpretar as necessidades, você vai saber como ajudar. Muitas vezes, quando você ajuda nesses pontos, você consegue ser muito mais útil do que ficar tentando interferir no tratamento da pessoa. É impressionante quando alguém fala que vai ajudar, quer interferir justamente no tratamento da pessoa. É onde tem menos preparo, onde você menos está preparado e onde você quer influenciar. Então tome muito cuidado com isso. Um outro ponto que você pode ajudar, e que é extremamente importante,
é que você deve ter atitudes positivas. Você deve ajudar a pessoa a valorizar e comemorar cada vitória, mesmo que sejam vitórias muito pequenas. Não fique esperando aquela vitória espetacular que resolve tudo para poder comemorar. Na nossa cultura, a gente festeja muito pouco as vitórias. E a gente acaba perdendo a oportunidade de ter momentos de alegria. Cada progresso deve ser valorizado. A pessoa em tratamento vai precisar dessa reserva emocional para enfrentar com mais tranquilidade os momentos difíceis que acontecem em todos os tratamentos. Então valorize sempre a garra, valorize sempre a perseverança, valorize sempre a esperança. Um quinto ponto e um quinto conselho que eu quero te dar é o seguinte: não tenha receitas prontas. Cada caso é um caso. Cada situação é uma situação. Então, se você tiver um pouquinho de sensibilidade, vai saber exatamente como agir. Carinho, atenção, companheirismo são as palavras-chave para quem precisa de apoio. Carl Gustav Jung foi um psiquiatra e psicoterapeuta que criou a psicologia analítica. Ele nasceu em 1875 na Suíça e, apesar de ter nascido em 1875, os conselhos de Jung nesse aspecto serão sempre atuais. Ele dizia o seguinte: conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar no alma humana, seja apenas outra alma.